Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento para esse domingo, dia 2 de outubro, dia de eleições aqui no Brasil. Um dia também um pouco mais reduzido em relação ao dia de ontem, a sábado. Na verdade, estou gravando esse vídeo ainda no sábado, são quase 5 horas, já passou praticamente todos os jogos que eu queria trabalhar. Já houve ali o primeiro tempo de PSG, já houve o primeiro tempo do Barcelona, tá rolando daqui a pouquinho, também já começou um pouquinho do Benfica, mas eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, mas eu já vou deixar aqui o meu planejamento para amanhã, tá? Seja bem-vindo a este canal, esse humilde canal sobre trade. Se você, já vou pedir de uma vez, tá? Desculpa aí ficar pedindo essas coisas, mas se você não é inscrito nesse canal, fica o convite. Eu vejo nas estatísticas, tem muita gente que me acompanha, mas não é inscrito, né? E nem deixa o like. O like ajuda bastante o YouTube a divulgar esse canal, que não é um canal de palpites, tá? Esse aqui é um canal de trade, principalmente educacional, mas eu compartilho aqui com vocês no BDM o meu planejamento diário, com o intuito da gente fazer esse planejamento juntos aqui. Tá bom? Já estou tomando meu café porque eu estou aqui no computador desde as 7h30, né? Então, estou querendo planejar logo esse dia de amanhã para poder aproveitar um pouquinho o meu sábado. Vamos então para esse dia 2, estou usando aqui o radar esportivo, dia 2 de outubro. Vamos começar separando o que dá para fazer ou não. Vou começar aqui na Suécia. Ontem rolou os jogos dos times que eu acompanho no sábado, então hoje não tem muita coisa. Faz tempo que eu não acompanho jogos do AIK, mas deixa quieto. Na primeira divisão da Alemanha, nada de muito interessante, confrontos de meio de tabela, meio para baixo de tabela, tá? O Hertha ainda muito mal na competição, com apenas uma vitória, enfrentando o Hoffenheim, que não vem tão mal assim, né? Não posso ser tão injusto assim com o Hoffenheim. Uma derrota nos últimos jogos apenas para o Borussia Dortmund, aqui por 1-0, tá? Fora de casa, o Hoffenheim meteu uma quase goleada no Leverkusen, perdeu para o Dortmund, perdeu para o Borussia Mönchengladbach, tá? E o Hertha Berlim vem de 2 empates seguidos, uma vitória contra o Augsburg e uma derrota para o Dortmund. O jogo, enfim, meio de tabela, jogo para match odds para mim, sem inventar moda, sem doutrinar algum tipo de favoritismo. Obviamente, o contra-ataque do Hoffenheim me agrada muito, o jeito que a equipe joga, a forma vertical que o Hoffenheim joga. É um time que perde muito gol, mas me agrada bastante, tá? Então dá para trabalhar esse jogo tanto para correção de preço quanto para o mercado de gols, no decorrer do jogo, obviamente. O Hertha Berlim jogando em casa é onde o time costuma se dar melhor, né? O apoio da torcida é muito forte. Na verdade, a torcida do Hertha ela se assemelha um pouco aqui no Brasil em relação aos times. Quando o time está muito bem, a torcida apoia demais. Quando o time está muito mal, a torcida não costuma puxar muito pela equipe não, viu? Costuma mais criticar, tá? Mas enfim. O outro jogo é o Schalke com o Augsburg. O Schalke também só venceu uma na competição. Vai enfrentar o Augsburg que, pasmem, o Augsburg venceu na última rodada o time do Bayern. Na verdade, o Augsburg venceu o Leverkusen fora de casa, num jogo onde ele não merecia vencer. Na verdade, se a gente colocar na ponta do lápis, o Leverkusen merecia perder pelo tanto de gol perdido, e acabou perdendo. Mas o Augsburg não merecia vencer. Venceu o Bremen que meteu 5 no Borussia Mönchengladbach hoje, não foi um jogaço, e que também venceu o Bayern de Munique. Mas não se enganem, tá? O Augsburg, na minha opinião, ainda é time para brigar na parte de baixo de tabela e está passando por um momento ali bom, tá? Mas o time do Schalke é um time compenetrado, é um time empenhado na marcação, porém precisa melhorar um pouco na questão de chances cedidas aos adversários. São 14 gols sofridos, a terceira pior defesa da competição, atrás do Bochum e do time do Leverkusen. Tá? Então precisa melhorar. Não acho que esse jogo aqui inicialmente tem uma cara puxando para gols, porque os dois times precisam pontuar, mas dependendo do cenário de jogo desempatado, pode degringolar ali para gols. Mas por enquanto eu estou mais interessado no match odds, tá? Na Bundes 2, confesso também que não são confrontos assim muito chamativos, né? Como a gente teve, por exemplo, hoje o Fortuna goleando o time do Arminia Bielefeld, mas Bundes 2 é assim, sempre que a gente não cria expectativa, é quando geralmente mais paga. Então, tô feliz. Tomara que seja assim. A gente tem aqui o Karlsruhe contra o Nuremberg. O Karlsruhe vem bem dentro de casa. O Nuremberg vem de 2 derrotas fora de casa. Acho que é justo aqui esse mini favoritismo do Karlsruhe. O Magdeburg, que é um dos times mais porra louca da competição ainda, é o lanterna, com 22 gols sofridos. A pior defesa vai pegar os Regensburg, que na última rodada venceu o São Paulo
dentro de casa por 2-0, começou com uma odd estranha, muito favoritismo para o lado do São Paulo, e eu até concordo que o São Paulo é melhor que o Regensburg, e critico muito o time do Regensburg ao longo dessas últimas temporadas, mas às vezes o mercado pesa demais, e realmente foi assim. Até trabalhei no Match Odds naquele jogo contra o São Paulo. Regensburg abriu o placar, a odd do São Paulo abriu baixa de novo, eu fui corrigindo essa odd até o final. Realmente o Regensburg não jogou tão bem, mas não era suficiente para ter aquela odd tão alta, tá? Esse jogo, na minha opinião, com o apoio da torcida, é um jogo para tentar ficar de olho numa possibilidade de trabalhar contra o Regensburg, se você trabalha Match Odds na Bundes 2. Não é muito a minha praia, né? Ultimamente, nessas temporadas, eu tenho, né, cedido algumas oportunidades, mas jogos do Magdeburg geralmente são jogos bons para gol, só que eu não confio tanto no Regensburg assim para esse tipo de situação. O Regensburg marcou apenas 3 gols fora de casa nas últimas 4 partidas, mas sempre deixo aqui com uma possibilidade de trabalho para gols. E o Kaiserslautern contra o Braunschweig. O Kaiserslautern é como é que eu vou dizer? Ele é um time de show pirotécnico, tá? Se a gente pegar os últimos jogos do Kaiserslautern, ele tem que tomar cuidado com isso, olha só. 4-4 contra o Magdeburg em casa, 3-3 contra o Darmstadt em casa, 2-2 contra o Heidenheim fora de casa. Nesses 3 jogos, que apesar de ter em algumas situações buscado empate com um homem a menos, buscado resultados assim improváveis, foram apenas 3 pontos. Então é um time que vacila demais defensivamente e depois tem que ficar remando para conseguir buscar recuperação. Isso não é muito bom de se ter para um time grande como o Kaiserslautern. O Kaiserslautern precisa ser mais consistente defensivamente, tá? 15 gols sofridos até o momento na competição, um número alto, né? Mas vai enfrentar o Braunschweig, que tem dificuldade de vencer e de jogar fora de casa. São 2 gols marcados do Braunschweig apenas fora de casa. Em 4 jogos, nenhuma vitória, um empate, 3 derrotas. O Braunschweig começou a se soltar mais em casa, começou a marcar mais gols, mas fora de casa é muito comum a gente ver eles criando oportunidade, mas perdendo muito gol, tá? Porém, eu não concordo com essa odd aqui tão baixa do Kaiserslautern. Eu acho que, como é um time que cede muita oportunidade, a gente pode ter aqui mais um cenário interessante de pirotecnia, que é o que faz melhor o Kaiserslautern nesses últimos jogos, tá? Eliteserien. O que nós temos aqui? Rosenborg, dos maiores times da Noruega, 4º colocado, como visitante, só venceu 3 em 12, aí eu vou ficar de fora, tá? Pode ser uma boa odd. O Rangers, por exemplo, nesse sábado começou com uma odd ali próximo de 1,70 e goleou, mas o desempenho do Rosenborg fora de casa não é muito bom, tá? Eredivisie eu não tenho trabalhado, com todo respeito. Aqui nós temos a 3ª divisão da Alemanha. Os 2 times que eu acompanho jogaram nesse sábado, né? O Elversberg, se eu não me engano, perdeu para o Véu e o 1860 Munique empatou e voltou à liderança. Eu costumo gostar de acompanhar esses jogos do Rot-Weiss Essen aqui, tá? Não é um time ruim. O Herren Wiesbaden também já esteve na 2ª divisão há algumas temporadas, acho que 3 temporadas atrás. O Rot-Weiss Essen está lá embaixo. Mas enfim, não é uma competição assim muito chamativa para vocês aqui que me acompanham aqui no YouTube. Eu tenho acompanhado aos poucos essa competição, alguns times específicos. La Liga, nós temos Real Madrid contra Sassuolo. Aqui a gente precisa ver a questão de desfalque, né? Se o Real Madrid vai ter todos os jogadores. Eu acho que o Benzema está de volta da lesão. E a gente tem aqui o Luka Modric lesionado. Tá? Isso é uma perda significativa, vou ser bem sincero com vocês. Mas o Osasuna fora de casa tem aqui uma vitória em 2 jogos, marcou 1 gol e sofreu 1. Então é um time que até o momento são poucas, uma amostragem muito pequena, mas é uma amostragem de um time que tem solidez defensiva, pelo menos por enquanto. O Real Madrid dentro de casa venceu as 2 partidas que disputou, marcou 6 gols e tomou 2. As últimas vitórias do Real aqui, ó, dentro de casa, contra o Betis, que é um adversário importante, venceu o Leipzig, e o Frankfurt foi na Supercopa, mas venceu o Leipzig, e o Osasuna fora de casa, uma vitória contra o Almeria, tá? Os últimos confrontos entre eles, principalmente dentro de casa, o Real Madrid ficou num 0-0, venceu 2-0 nas últimas vezes que se enfrentaram, então não tivemos aqui vitória do Osasuna nos últimos confrontos com o Real. Não é um estilo de jogo fácil o Real Madrid para trabalhar back.
Não é aquele padrão clássico que a gente costuma encontrar. Mas se você tem conhecimento sobre o Real, pode ser sim um jogo interessante para ficar de olho nesse jogo do Real Madrid aqui, tá? O Betis, como vai jogar fora, não me interessa. Eu gosto muito de trabalhar o Betis dentro de casa e é por aí na La Liga, tá bom? Na Ligue 1, o PSG tá jogando agora, o Messi já marcou o seu gol e é o único time na França que eu tenho trabalhado. Tem muita gente também me aconselhando a ficar de olho no Marseille, mas eu vi o jogo do Marseille contra o Angers na sexta-feira. Eu vou falar para vocês, o Marseille cede muita oportunidade, apesar de ter ganhado, óbvio, tenho que dar o mérito aqui. O Marseille cede muita oportunidade para o adversário. Nesse momento assumiu a liderança momentânea, mas o PSG já está vencendo aqui o seu jogo, tá? Na Premier League nós temos o grande jogo entre Manchester City e Manchester United, né? Um derby de Manchester. Nesse momento, obviamente, o time do City ele é super favorito. Viu o time do Arsenal vencer o Tottenham por 3-1 nesse sábado e vai ter que correr atrás, né? O Liverpool, por exemplo, novamente não conseguiu vencer e, pelo visto, a briga vai ficar com esses dois e o Tottenham liberando alguma coisinha também. Só que a gente tem que levar em consideração que esse time do United não é mais aquele time do United que tomou goleada pro Brentford, né? Não é mais aquele time que perdeu pro Brighton, é outro time do United. Se a gente colocar na ponta do lápis aqui, apesar dessa derrota aqui pro Real Sociedad, que foi um jogo desmotivado, né? É difícil você criar motivação do United na Europa League, apesar deles terem vencido aqui com o time reserva, o Sheriff Tiraspol. Mas não é um time que tem motivação para isso. Então, o que a gente tem que levar em consideração é essa vitória aqui contra o Liverpool, vocês não estão vendo, por 2-1, a vitória contra o Arsenal por 3-1 e esse jogo contra o City, que é mais ou menos o estilo de jogo que eu imagino do United. Um United recuado, compactado, jogando pelo contra-ataque. Tá? Eu imagino isso para o time do United. E o time do City vai forçar o United a jogar justamente desse jeito. Só que o time do City não é o Arsenal, não é o Liverpool. O time do City ele é muito compenetrado nessa marcação-pressão. Então a obrigação do City, o dever do City aqui é não deixar o United escapar em contra-ataque. Então abre a possibilidade de você trabalhar a favor do City, né? Não é todo time que vai conseguir deixar uma odd tão alta, entre aspas, do City em casa na Premier League. Geralmente as odds do City vão ser de 1,20 para baixo. Talvez seja desrespeitoso pelo histórico do confronto. Talvez. A gente tem aqui as duas últimas vitórias do City, uma vitória do United, mais uma vitória do City e um empate. Talvez, tá? Mas realmente, o time do City ele é muito mais forte em relação ao estilo de jogo. O Ten Hag está começando agora o trabalho. Enfim, tem que recuperar alguns jogadores, o Casemiro ainda está se adaptando ao time, ele deu uma declaração que vai tentar recuperar o Maguire, enfim. Eu acho que é um jogo para a gente ficar de olho numa possibilidade de back City, tá? Mas tomar muito cuidado porque é um jogo plausível para se tomar um gol no contra-ataque, tá? Então, muito cuidado aqui. A gente tem o United jogando provavelmente aqui com o Antony e o Sancho, né? E o Rashford também, que é muito bom nessas puxadas de contra-ataque, pode ser um perigo. Mas do outro lado a gente tem o Haaland. Só isso, tá? O jogo do Leeds com o Aston Villa não tá no meu radar por não conhecer as duas equipes. Na Primeira Liga de Portugal a gente já teve Benfica jogando agora, o Braga perdendo para o Porto e o Sporting vencendo o Gil Vicente. Então as 4 equipes que eu trabalho já foram. Na Série A a gente tem uma porrada de jogo e vamos lá. Primeiro a Lazio e o Spezia às 7h30 da manhã. Aqui eu não sei se eu vou conseguir trabalhar, porque provavelmente eu vou voltar cedo, tá? Quanto mais rápido eu voltar, mais sobra tempo para trabalhar, né? Mas eu gostaria muito de ver esse início da Lazio, porque a Lazio dentro de casa tem jogado muito bem. Se a gente colocar aqui os últimos jogos, a única derrota da Lazio foi pro Napoli, que hoje é líder da competição, né? Acabou de meter 3 gols ali no Torino. Então é preciso respeitar. A Lazio começou muito bem dentro de casa e é hoje um dos melhores mandantes da competição, tá? E o time do Spezia, se a gente colocar na ponta do lápis, são 3 jogos fora de casa, 3 derrotas, nenhum gol feito, 6 gols sofridos. Apesar de ser um time bem agressivo, que vai para cima, tem perdido, mas tem perdido para times grandes. O calendário do Spezia não é nada fácil. Inter, Juventus e Napoli, tá? Então é óbvio. É fácil julgar o Spezia por ele ter começado mal, mas qualquer outro time ali da base do Spezia para baixo, eu acho que também teria perdido para essas 3 equipes. Então, se vier para trabalhar o back Lazio, e eu, na verdade, por essa odd aqui, talvez até prefira um leia a pior equipe em campo no Spezia,
tenha em mente que o Spezia não é bobo, nas últimas temporadas não foi bobo, não é à toa que permaneceu na Série A 2 temporadas já, e é um time bom de contra-ataque e pegou um calendário bem difícil, tá? Lecce Cremonese, Sampdoria e Monza, são 2 jogos que provavelmente eu vou deixar de fazer, tá? Domingo é complicado, parar ali um pouco para almoçar com a família e tudo mais, talvez eu não consiga assistir esses 2 jogos. Porém, deixo aqui principalmente uma lembrança para a Sampdoria. A Sampdoria tem namorado e tem quase noivado com um rebaixamento. A temporada passada já foi difícil, se safaram ali na penúltima rodada e agora já estão na lanterna. Nenhuma vitória em 7 jogos, mas vão enfrentar o Monza. O Monza não é um adversário, como é que eu vou dizer? Fraco, porque é um time composto de vários jogadores que já estiveram em grandes clubes, mas não tem um estilo de jogo tão bom, na minha opinião, tá? Os últimos jogos do Monza, 2 derrotas e um empate. De novo, derrota para o Napoli, derrota para Roma. Times normais ali de baixo perderiam para essas equipes. Mas esse empate para o Lecce mostra o quão frágil pode ser esse time do Monza nessa primeira divisão. A Samp em casa, derrota para a Atalanta, empate com a Juventus, empate com a Lazio e derrota para o Milan. De novo, tabela também complicada, mas mesmo assim é um jogo, na minha opinião, que se for fazer, jogo para match odds, tá? Sassuolo e Salernitana. Geralmente eu trabalho o Sassuolo para mercado de gols, mas eu não sei se o Berardi está de volta, tá? Inclusive eu estou até dando uma olhada aqui com a possibilidade do Berardi jogar, mas acredito que não, tá? Vou até dar uma olhada aqui. Berardi no Transfer Market para ver se a gente tem alguma informação sobre a lesão do Berardi. Tá aqui ainda, ó. Lesão no bíceps femoral. O regresso dele ainda é desconhecido. Vocês não estão conseguindo ver porque está aqui embaixo na tela. Mas enfim, não voltou ainda, então o Sassuolo para mim está descartado. Aí vocês me perguntam, um jogador é capaz de fazer você se desinteressar de uma partida? O Berardi sim, tá? O Berardi, pelo que ele significa ao Sassuolo, sim. E eu tenho certeza que se essa lesão for mais longa do que previsto, o Sassuolo vai acabar brigando lá para baixo da tabela, tá? Aí nós temos um jogo muito bom aqui às 13 horas, que é um horário melhor para mim, Atalanta e Fiorentina. A Fiore não começou bem a temporada, tá? Não venceu nenhuma partida ainda fora de casa, fez apenas um gol fora de casa. A Atalanta não é uma excelente mandante, não é ainda e também não foi na temporada passada, apesar de ser a vice-líder da competição. Tem 2 empates e uma vitória em casa, não perdeu, mas tudo bem, continua sendo um time que ainda não é tão bom dentro de casa. Mas é um time que está se encaixando melhor do que na temporada passada, que não brigou por nada, tá? Então vale a pena ficar de olho. A Fiore tem sim peças importantes no ataque, jogadores muito bons ali. O Arthur Cabral é um jogador, para mim, bem diferenciado. Talvez ele não jogue, acho que pelo visto aqui tem vários jogadores lesionados da Atalanta. Estou olhando aqui o Zapata, o Zappacosta, o Koopmeiners. Olha, se o Koopmeiners estiver lesionado também é um problemão aqui para a Atalanta. O Demiral, o zagueiro, também está lesionado. Então, olha, cuidado, tá? Eu gosto de enfatizar a Atalanta por ser um time que eu acompanho um pouco mais, mas essa quantidade aqui de lesão é complicado, tá? Toma um pouco de cuidado. O Malinovski está aqui, mas aqui por enquanto está escrito que o Koopmeiners vai jogar, né? Não sei, aqui embaixo tem uma informação de que ele está lesionado. Na Fiorentina, não estou vendo o Arthur Cabral aqui. Também não estou vendo o Sérvio Jovic, mas é um time muito bom ofensivamente. Não dá para declarar aqui que a Atalanta é 100% favorita para esse jogo. Acho que também é um jogo para leitura. Esse jogo da Juventus com o Bolonha, apesar do histórico da Juventus vencer o Bolonha quase sempre, a gente não tem nenhuma vitória do Bolonha aqui nos últimos anos. A Juventus venceu as últimas 2 partidas, mas dentro de casa empatou uma e venceu outra. A gente tem que saber dosar. Eu, particularmente, vou ser sincero com vocês, é um dos times que menos tem me dado vontade de trabalhar, menos tem me dado leitura para trabalhar. A Juventus, na próxima semana, tem um confronto com o Maccabi Haifa, né, pela Champions. É um jogo que a Juventus tem que vencer, é um jogo extremamente importante, né? Por quê?
porque o Haifa já perdeu para o Benfica e o Benfica já venceu a própria Juventus na casa da Juventus. O PSG já venceu também a sua outra partida, né? Se eu não me engano foi com o próprio Maccabi, e já venceu a própria Juventus lá no Parque dos Príncipes, ou seja, a Juventus já perdeu os 2 jogos da Champions. Na verdade, a Juventus não vence há 4 partidas, há 5, né? Há 5 partidas, a última vitória foi contra o Spezia. Então vamos tomar um pouco de cuidado, né? Não é à toa que a saúde da Juventus está mais alta, não é um time que tem desempenhado um excelente futebol, com todo o respeito, tá? As vitórias da Juve foram contra o Sassuolo no início da temporada sem jogar bem, venceu o Spezia 2-0, também não me deu leitura por aqui. Um primeiro tempo muito bom contra a Roma, mas um segundo tempo horroroso, então eles acabaram empatando. E um 2-2 em casa com a Salernitana, tá? Então muito cuidado, eu não pretendo trabalhar esse jogo aqui, pretendo até descartar, por mais que o Bolonha não tenha começado bem, o Arnautovic, se eu não estou enganado, pode até estar disponível para jogo aqui, ó. Se eu não me engano, já marcou 6 gols em 7 jogos nessa temporada, apesar do Bolonha não ter começado muito bem. E a Juventus tem aqui o Milik e o Vlahovic. O Milik é um cara muito bom que veio do Marselha. Na minha opinião, é melhor atacante do que o próprio Morata, quando teve disponível. Tá? Eu gosto muito do Milik, principalmente na bola aérea. Mas enfim, vamos ficar de olho aqui nessa Juventus. Acho, tá, com todo respeito, que é um jogo para eu passar batido. Tá? Hoje, para mim, o Milik é melhor do que foi o Morata na Juve. Tá? Mas mesmo assim, não sei se é o suficiente aqui para a Juventus jogar bem. Tem muito desfalque ainda, né? O Pogba tá lesionado, o Chiesa continua lesionado. O Chiesa, coitado, meu Deus, depois que ele foi para a Juve, foi horrível para ele, assim, em relação à lesão. E o Di Maria também está suspenso aqui. Então, na Itália é isso. Na Turquia, nós temos aqui o Fenerbahçe contra o Besiktas. Aqui já é clássico. É mais complicado para mim trabalhar. Eu trabalho os jogos do Fenerbahçe geralmente contra equipes mais acessíveis. Então esse jogo, se for para fazer, vai ser só para consultar, para ficar de olho mesmo, tá? Então acho que eu marquei tudo, né? Do que eu estava disponível para fazer. Vamos dar uma olhada aqui nas estratégias do Radar Esportivo. Provavelmente tentar buscar alguma coisa a favor do Manchester City e do Real. O risco maior aqui, obviamente, é no jogo do United. Os contra-ataques com o Rashford, com o Antony, né? Que é sempre muito perigoso. Na Lazio, eu estou mais inclinado a trabalhar contra o Spezia do que Beck Lazio. Lembrando, a gente tem que saber dosar. A Lazio realmente vem de bons resultados em casa, mas o time da Spezia enfrentou 3 adversários duríssimos, por isso perdeu. Então não vamos aqui nos deixar seduzir pelos números pequenos ainda, de uma amostragem pequena do Spezia. Para correção de preço, acho interessante trabalhar match odds nesses 3 jogos. O risco de contra-ataque sempre está iminente aqui na Alemanha, principalmente se você estiver trabalhando contra o Hoffenheim. Aqui no jogo do Schalke, acho que é um jogo mais tranquilo, a saúde do Schalke poderia estar um pouco mais alta, para ser sincero, mas enfim, o Augsburg é bom pelo alto, vai tentar empatar depois dessa vitória contra o Bahia, vai tentar dar uma pontuada, mas vamos ver se a gente vai ter leitura por aqui. E a Atalanta, se confirmado o desfalque do Koop Meiners, é um desfalque muito importante na parte ofensiva do time de criação. E a Fiore também, os jogadores ofensivos ali, não tá o Jovic nem o Arthur Cabral, pelo que eu vi, vamos ver se vão estar disponíveis, mas também é um jogo que eu estou interessado somente no match odds. Demais, mercado de gols na Alemanha, né? Pode ser que eu puxe alguma coisa da Itália para cá, mas é óbvio, pode ser que tenha algum jogo que eu não consiga fazer também em relação a alguns horários. Tudo depende da hora que eu vou votar, né? Não sei você, eu geralmente vou votar pela manhã, ainda mais aqui na roça, mas como tá chovendo muito, às vezes de manhã eu vou estar ilhado aqui no sítio. Meus amigos, domingo foi isso. Eu não vou nem abrir aqui o PDF de apoio para a gente conversar, porque senão eu vou ficar mais meia hora conversando com vocês e eu tô a fim de curtir um pouquinho meu sábado, porque foi bem cansativo. Então eu desejo para você um bom fim de sábado, um bom domingo de trabalho. Não esquece, o PDF de apoio está aí anexado no primeiro comentário fixado. Você precisa ser membro do canal para ter acesso a ele. Comenta aqui embaixo os jogos que você pretende trabalhar. E não esquece, promoção da Betfair, R$30 em banca todos os dias, e domingo é duplicado, tá? São 2 bancas, então se você quiser participar do sorteio. O da semana passada eu já sorteei, mas ainda não enviei para eles. Não, o pessoal que não recebeu ainda, fica tranquilo que eu vou resolver isso daí. Foi corrida essa semana. Mas não esquece, para participar você precisa ter uma conta na Betfair. Se você não tem conta, é só se inscrever aí no primeiro comentário fixado. Grande abraço e é sempre um prazer.